Correção do simulado 03 de reciclagem. Pergunta número 1. Qual o órgão ou entidade do Sistema Nacional de Trânsito responsável por estabelecer o modelo e as especificações do certificado de licenciamento anual vinculado ao certificado de registro do veículo em meio físico ou digital? Então, olha só, a letra certa aí é a letra B de bola, CONTRAN. Pergunta de número 2. É um direito do cidadão, letra A, que é a resposta certa, exigir dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito a implantação de equipamentos de segurança, bem como sinalização e fiscalização adequada. Pergunta de número 3. Forçar a passagem entre veículos que venham em sentido contrário e estejam próximos de passar um pelo outro é infração que acarreta uma multa de qual valor? Letra C de casa, que é a resposta certa, né? É R$ 2.934,70. É ultrapassagem forçada, tá ok, pessoal? Né? O local pouco espaço, vem um veículo no sentido contrário, mesmo assim você tenta ultrapassar, tá ok? Pergunta de número 4. A placa interseção em ciclo adverte para o quê? Letra A, que é a resposta certa, ao condutor do veículo da existência adiante de uma interseção no qual a circulação é feita em círculo. Tem umas perguntas, pessoal, com umas opções de resposta, né? Que é muito óbvia, né? A pergunta, né? A opção de resposta, né? Onde que a circulação é feita em círculo, é uma rotatória, tá ok? Tá vendo? Mas até a pergunta, a resposta é igualzinha à pergunta. Tá vendo? O que seria essa placa aí, tá ok? Pergunta de número 5. Pedro Luiz, que acabou de completar 50 anos de idade, pretende renovar sua carteira nacional de habilitação imediatamente. Nesse caso, qual será o prazo de validade do seu novo documento? Será o prazo de 5 anos, não é? Só tem 10 anos de carteira quem tem menos de 50 anos, tá ok, pessoal? Que é 10 anos de carteira. Pergunta de número 6. Qual o significado da placa A9? Né? Letra D de dado, que é a resposta certa. Bifurcação em Y. Pergunta de número 7. O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas deverá ser feito como? Letra D de dado, que é a resposta certa. Perpendicular à guia da calçada e junto a ela, tá ok? Né? Veículo motorizado de duas rodas é moto, não é? Como que é feito o estacionamento de moto? Assim, ó, tá ok? Não pode ser uma atrás da outra, tem que ser uma do lado da outra, tá ok? Né? Tem que ficar atravessadinha e com o pneu coladinho no meio fio, certo? Encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos e que ocorram sistematicamente é uma competência de quê? Da JARI, né? Da Junta Administrativa de Recurso de Infração. Não tá vendo? Se você aponta recurso para a Junta Administrativa de Recursos, tá ok? A opção de resposta, se você não sabia que era JARI, mas pelo menos a leitura da opção de resposta, tá vendo? Na leitura você consegue descobrir qual que é o certo, porque as palavras são a mesma. Pergunta de número 9. No âmbito das rodovias e estradas federais, é competência da Polícia Rodoviária Federal implementar as medidas de política nacional de segurança e educação para o trânsito, tá ok? Então, o governo federal ali, os órgãos federais de trânsito, fazem as leis, quem implementa, quem cobra, entendeu? É a PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal. Pergunta de número 10. É motivo para a apreensão do veículo quando o condutor for surpreendido dirigindo o quê? Letra B de bola, que é a resposta certa. Sem possuir documento de habilitação, tá ok? Sob efeito de álcool. Sob efeito de álcool, é só vir alguém, né? Só alguém acompanhado que não esteja alcoolizado,
né, e tiver carteira de habilitação, que aí pode levar, tá ok? Pergunta de número 11. A placa abaixo significa declive. Declive de que forma? Letra D, declive acentuado, tá ok? Pergunta de número 12. Qual o significado da placa A42C? D de dado que é a resposta certa. Pista dividida, né? Lembra que eu falo para vocês, ó, vocês estão sempre subindo, né, na placa quando ela fica em pé assim. Então, tá vendo como é para que lado que as setinhas estão apontando? É como se você estivesse subindo, indo para cima. Pergunta de número 13. Como é chamado o acidente de trânsito em que o condutor não fez tudo o que razoavelmente poderia ter feito para evitá-lo? Letra B de bola. Acidente evitável, né? Então tá vendo que as palavras, ó, já indicam qual é a opção de resposta certa? Se você não fez tudo para evitá-lo, então era um acidente evitável, tá ok? Presta atenção nas palavras, elas são os gatilhos para a resposta certa. Pergunta de número 14. Quando dirige alcoolizado, o condutor fica como? Letra D de dado que é a resposta certa aí. Fica com prejuízo de sua capacidade. Deixa eu voltar aqui. Fica com prejuízo em sua capacidade de julgamento e habilidade de conduzir. Então, número 14 é D de dado. Pergunta de número 15. Sobre o procedimento que o condutor deve adotar para transpor uma passagem de nível com uma ferrovia sem cancela, então marque a alternativa que é correta aí, ó. Para o veículo, olha para ambos os lados, observa a distância de aproximação do trem e efetuar o cruzamento com segurança, tá ok, pessoal? Então, com um cruzamento de uma linha de trem, você vai ter que parar mesmo que não tiver cancela. Pergunta de número 16. Temos como condições adversas do condutor o quê? A fadiga, o estado emocional e o sono, né? Então, letra D, que é a resposta certa. Todas as respostas estão corretas. Pergunta de número 17. Ter conhecimento da cidade e das vias é muito importante para uma circulação segura. Por isso, você deve fazer o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa. Conhecer antecipadamente as características das vias do trajeto que irá percorrer. Pergunta de número 18. A regra de 2 segundos deve ser adotada pelo condutor do veículo, né? Letra D de dado, que é a resposta certa, para aumentar a distância segura do veículo que vai à frente, após passar por um ponto fixo. Tá ok? Então, olha só. Marca como se tivesse uma árvore na frente, né? Se tivesse uma árvore na frente, você marca o veículo na sua frente. Quando ele passar pela árvore, você começa a contar. 51, 52. Se der 52 e você já estiver passado pela árvore, então significa que você está muito perto dele. Agora, se você contou 51, 52 e ainda não passou pela árvore, que foi o ponto que você marcou, né, que o veículo passou, então você está na distância segura dele. Pergunta de número 19. Qual é o primeiro procedimento para desatolar da lama um veículo que está com toda a família e cheio de bagagem? Então, faz o quê? Tira todo o peso possível de dentro do veículo, né? Letra C de casa, que é a resposta certa. Pergunta de número 20. O condutor de veículo que se preocupa em avisar o outro que está transitando com o pneu murcho ou com a porta semi-fechada está fazendo o quê? Letra D de dado, que é a resposta certa. Agindo de forma a evitar uma situação de risco a todos os usuários da via, não é? Pergunta de número 21. Com relação à queimaduras, é correto afirmar o quê? D de dado, que é a resposta certa. A queimadura de 3º grau é considerada como o quê? A mais grave, né? É aquele tipo de queimadura mais grave. Né? Tá vendo? Ó? Tem aí uma ilustração das queimaduras, tá ok? Pergunta de número 22. Ao atender um motociclista que está inconsciente após bater a cabeça no chão, deve-se fazer o quê? Letra B de bola, que é a resposta certa.
acionar o socorro médico e evitar movimentar a vítima. Pergunta de número 23. É correto, ao atender uma vítima de acidente de trânsito? B de bola, que é a resposta certa. Não se deve oferecer nenhum tipo de líquido para a vítima de acidente de trânsito ingerir. Pergunta de número 24. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu não coloquei. Mas eu vou lê-la para vocês aqui, que eu tenho ela aqui, ó. Né? Deixa eu ver aqui. Pergunta de número 24. Então, vamos lá. Após ter causado um atropelamento, o motorista que conduzia o veículo chamou o socorro especializado. Enquanto aguarda o resgate, qual procedimento abaixo está correto? Né? Letra C de casa, que é a resposta certa aí, ó. Sinalizar o local do acidente, tá ok, pessoal? Então, tá vendo como é que faz a sinalização, ó? Pode usar cone, pode usar galho de árvore, tá ok, pessoal? Sempre sinaliza longe do acidente, tá ok, né? Para que dê tempo dos veículos de trás diminuir a velocidade ou parar, certo? Então, assim que a gente faz uma sinalização correta. Pergunta de número 25. Que tipo de comportamento o condutor deve ter no trânsito em relação às pessoas? D de dado, que é a resposta certa. Ele tem que ser o quê? Cuidadoso e atento. Pergunta de número 26. É um direito do cidadão. Letra A, que é a resposta certa. Exigir dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito a implantação de equipamentos de segurança, bem como sinalização e fiscalização adequada. Pergunta de número 27. Para um comportamento seguro, o condutor deve fazer o quê? Letra D de dado, que é a resposta certa aí. Ser prudente, conhecer e respeitar a legislação de trânsito, tá ok? Pergunta de número 28. Você está transitando numa via com o sinal verde e de repente sai da frente de um ônibus um senhor para atravessar a rua. O que a gente tem que fazer, não é? Letra D de dado, que é a resposta certa aí. Reduz a velocidade, sinaliza para o veículo que vem atrás e dá preferência ao pedestre. Pergunta de número 29. O condutor, para manter boas relações no trânsito, tem que fazer o quê? Né? Letra A, que é a resposta certa aí. Respeitar todos os usuários da via, seja pedestre, seja veículo, tá ok? Sejam até os animais, tem que respeitar a todos, não é? Pergunta de número 30. Dirigir um veículo ameaçando os pedestres ou usá-lo para arremessar água ou detritos sobre eles é considerado o quê? Né? Letra C, que é a resposta certa aí. Uma falta de respeito e de cidadania, tá ok? Obrigado por nos acompanhar até aqui e boa sorte na sua prova.